E ainda falando de economia, a crise financeira do estado do Rio de Janeiro continua, 2018 já começou e a grande maioria dos servidores públicos ainda não recebeu o 13º de 2017 e nem o restante do salário de novembro e de dezembro. Sobre isso eu converso com o Murilo Salviano, lá no Rio de Janeiro, obviamente. Mais uma vez a gente começa o ano falando disso, Murilo, um monte de gente que não teve ceia de Natal e que não dá para ter certeza se de fato esse dinheiro vai chegar dentro dos planos do governo estadual, né? Boa tarde. Oi, Aline, boa tarde a você. Feliz ano novo para ti e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, antes de assinarem os termos e os contratos referentes ao empréstimo de 2,9 bilhões de reais, o governo então tinha aquele discurso otimista, né, de que assim que eles assinassem todos os contratos, o dinheiro entraria e os salários atrasados dos servidores seriam pagos. Não foi o que aconteceu, né? Assim que o governador estava entrando lá no Palácio do Planalto para assinar esses contratos, ele então já chegou ele antecipou ali para a Globo News que na verdade seriam duas operações de crédito. Uma, 2 bilhões de reais e o restante, os outros 900 milhões de reais, estavam ainda imprevisíveis. Ainda não se sabia quando exatamente esse dinheiro ia entrar no caixa do governo. Ele esperava entrar aí nos primeiros 15 dias de janeiro. Essa previsão já não existe mais. Com aquele dinheiro que entrou, os 2 bilhões de reais, que é uma parte aí do empréstimo, o governo pagou então os salários que estavam atrasados de outubro e uma parte de novembro. Só que ainda tem salário do ano passado atrasado. A gente separou uma tela para vocês. Acompanha aí, por gentileza. Olha o que está atrasado aqui no Rio de Janeiro. Em relação a novembro, 71 mil servidores ainda não receberam salários, cerca aí de 375 milhões de reais de dívidas. Em dezembro, o calendário ainda não está disponível, só que é o seguinte, o governo ele tem até o 10º dia útil do mês para pagar esses salários. O 10º dia útil de janeiro acaba aí então no dia 15 de janeiro, portanto o governo tem até o dia 15 de janeiro para dizer se vai quitar esses salários de dezembro com atraso ou não. E em relação ao 13º salário de 2017, 80% dos servidores ainda não receberam esse dinheiro. São mais de 370 mil servidores sem receber, um prejuízo aí, na verdade nenhum prejuízo, né? Uma dívida que o Estado tem com esses servidores de cerca de 1,5 bilhão de reais. E é o seguinte, Aline, ainda tem algumas previsões aí, algumas previsões otimistas para a economia do Rio de Janeiro, para a área da segurança, por exemplo. No dia 12 de dezembro do ano passado, aí já entrando quase no recesso aí de final de ano, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um fundo estadual de segurança. Que dinheiro que vai entrar nesse fundo? 5% dos royalties e da participação especial referentes ao pré-sal, né, aos royalties do pré-sal. Então, a partir de janeiro, esse dinheiro já deve começar a entrar nesse fundo estadual e o governador Luiz Fernando Pezão espera, com esse dinheiro, melhorar a situação do Estado em relação à segurança. Vamos lembrar que metade das viaturas dos policiais estão paradas por falta de manutenção, então esse dinheiro deve aí ajudar essa área da segurança. E em relação à segurança, inclusive, o governador Luiz Fernando Pezão deve ir amanhã a Brasília tratar desse tema. Uma das cobranças que ele deve fazer é justamente aquele Fundo Nacional de Segurança Pública, que foi um pacto feito entre os governadores. Você lembra que eu estava lá no Acre? Aí mais de 20 governadores estavam lá presentes e junto com alguns ministros da área de segurança, e eles então fizeram um pacto de criar um Fundo Nacional de Segurança. Isso nunca saiu do papel, inclusive esse Fundo Nacional de Segurança muitas vezes aí já foi feita essa negociação e acabou não andando. Então uma das cobranças é em relação a esse Fundo Nacional de Segurança, mas em relação à segurança do Rio de Janeiro, esse fundo estadual que foi aprovado pela Assembleia Legislativa deve então dar um alívio, é o que a gente vai fiscalizar e analisar nas próximas semanas. A gente tem uma entrevista com o Feijó, que é um economista, né? O Paulo Feijó é um especialista na área de finanças públicas e ele afirmou que a previsão agora para 2018 é uma melhoria em relação ao caixa do governo, justamente por conta do aumento de receitas em relação aos royalties do petróleo. Vamos ouvir o que ele falou. O ano de 2018 não será um ano fácil. Analisando os números até novembro, é que em 2017 há uma elevação na receita de royalties, comparando novembro com novembro, um patamar de 1 bilhão e 600 para 7 bilhões em 2017, o que é bom, significa que a receita de royalties está voltando a um patamar e ela é importante nas finanças do Estado e será importante nesse processo de recuperação.
Pois é, uma outra questão que está sendo aí defendida pelos governadores e deve ser alvo aí de uma reunião na primeira quinzena de janeiro. Alguns governadores prometem ir para Brasília na primeira quinzena de janeiro. É aquela tal da securitização das dívidas dos estados. Sabe o que é isso? Basicamente é o estado pegar uma dívida que ele tem e jogar para o mercado, né? Emprestar essa dívida para o mercado depois vai fazer as cobranças e aí o governo tenta pegar uma parte desse dinheiro, antecipar essa dívida e colocar no caixa. É uma tentativa, só que isso tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional em Brasília. Já passou pela Câmara, pelo Senado, está bem enrolada essa situação do projeto, não sai, entra ano, sai ano e esse projeto acaba não andando. Então os governadores estão tentando pressionar os parlamentares lá em Brasília para justamente aprovar essa situação, essa história da securitização das dívidas dos estados. É o que a gente vai acompanhar nos próximos dias. Será que sai essa securitização, Aline, em 2018? Acho que a gente vai ter que chamar aí alguém muito bom em previsão para ter essa certeza, viu? Porque é promessa, é uma tentativa aí que entra ano e sai ano, mas essa securitização nunca sai do papel. Sei que você é otimista como eu, Murilo, mas nesse assunto tá difícil, viu? Olhar com algum tipo de olhar positivo, né? Tá complicado, mas a gente vai continuar acompanhando. Um feliz, um lindo 2018 para você. Um beijo.